paz do Senhor, é com muita alegria e satisfação que eu quero trazer essa saudação a vocês e ao mesmo tempo agradecer pela paciência, pelo amor de vocês que nos acompanharam durante esses 8 meses que a nossa igreja esteve fechada. E é o nosso último culto gravado aos domingos. Vamos gravar nosso último culto quarta-feira agora, se Deus permitir. Se Jesus não voltar, se nós estivermos vivos ou se estivermos com saúde. Com saúde esperamos, pela misericórdia do Senhor, que estejamos. Mas se tivermos partido para a glória, amém. Ou se Jesus voltar, amém, mais ainda. Mas se tudo isso não acontecer, estaremos fazendo o nosso último culto na quarta. Então, domingo é o nosso último culto gravado. Por quê? Porque fomos autorizados pelo nosso presidente para abrir nossa igreja, como já avisei, dia 22. Dia 22 é o próximo domingo. Qual o horário do nosso culto? Às 19 horas. Nossa igreja, para quem não tem dúvida, para quem tem alguma dúvida do nosso endereço, nossa igreja fica aqui em Itaboraí, em Nova Cidade, Rua Antiga 28, logo no início da rua. Quando começa a rua, a nossa igreja fica no primeiro quarteirão logo. Então, se você um dia que não congrega conosco quiser nos visitar, só botar no Google Map, ele localiza a nossa igreja. É fácil. Hoje ninguém tem dificuldade de achar nada. Só botar a Igreja Água Viva de Itaboraí, o Google localiza, te dá todas as coordenadas e você chega aqui com facilidade. O lugar é calmo, não tem perigo nenhum, é lugar só de casas, moradores, pessoas de classe média, não que eu não diria que teria problema nenhum se fosse pessoas paupérrimas, mas por acaso nós estamos localizados assim, por isso que eu estou falando assim. Não seria nenhum problema se estivéssemos dentro de uma comunidade, com toda sinceridade. Para mim é um prazer, estando de um lado ou de outro, para mim não diferencia em nada. Mas não estamos, por isso que eu estou dizendo que é um bairro com vários moradores, várias casas ao lado. É um lugar que para mim é até bem localizado. E se um dia você que não congrega conosco, que nos ouviu, que nos acompanhou, quiser fazer uma visita, estaremos alegremente aqui com toda a ordem médica a respeito de coronavírus que foi dado, com todo o protocolo, como se diz hoje em dia, com álcool gel, com termômetro de temperatura na porta. Vamos abrir a igreja com todo o protocolo. Vai ter álcool gel espalhado, medidor de temperatura, alguém na porta medindo. Nossa igreja tem ar-condicionado, mas não vamos ligar o ar para ninguém ficar respirando o mesmo ar. Tem até, não é só um ar não, nossa igreja tem 4 ares condicionados. Dá para refrescar e gelar, até gelar. Muito, muito. Inclusive, no verão a gente deixa um ar desligado porque não há necessidade de todos eles estar ligados. Nossa escolinha também tem ar condicionado, mas estou falando isso tudo porque nós estamos terminando, apresentando nossa igreja para que, se porventura alguns que nos acompanhavam e não conhecem a nossa igreja ainda. E como será nossos cultos? Normal, começando às 19 horas,
não vai ser um culto mais longo. O longo, quero dizer assim, nós vamos resumir mais para a gente não ficar muito tempo com máscara, que todo vai ter que ter máscara. Então, um culto longo, no horário normais antigo, se torna incômodo você ficar muito tempo com máscara. Então vamos fazer um culto no horário mais resumido. Até os irmãos de nossa igreja, já estou avisando, que nossos cultos domingo vai ter um horário mais reduzido, simplesmente por causa disso. Para a gente não ficar muito tempo com máscara. Então vamos fazer um louvor mais curtinho e uma mensagem mais curta e orar pelo povo e vamos embora. Até aí depois, quando passar essa pandemia, que podemos tirar a máscara, aí voltamos àquele horário normal. Qual o horário normal? De 7 da noite às 9 horas da noite. Mas a princípio, nós vamos começar às 7 sim, mas reduzir o horário para a gente, como eu falei, porque vai estar todo mundo mascarado. Todo mundo de máscara. E ficar muito tempo com isso, com a máscara, começa a incomodar. Então vamos fazer um culto menor para que a gente possamos ir embora mais cedo e arrancar a máscara. Ficar todo mundo desmascarado. Então, só te avisando, se você um dia quiser nos visitar. E os irmãos também agora falando para nós, da nossa comunidade. Se você que não sentir firmeza de vir para os cultos, eu não estou sentindo firmeza ainda de ir, mesmo com toda isso que ele falou de plástico, que vai ser de plástico, álcool gel, medidor de temperatura na porta, máscara, mas eu não estou me sentindo em condições psicológicas para mim assistir o culto presencial. Não tem problema não. Não vai ter crítica, principalmente da minha parte. Não vamos te criticar. Vamos respeitar sua visão, seu modo de ver, sem te criar pressão sobre a sua cabeça, nada disso. Vai ser bem tranquilo, quem se sentir à vontade de vir, venha. O horário vai ser normal, que é o horário que nós sempre começamos nossos cultos, às 19 horas. E como falei, vamos terminar um pouquinho mais cedo, para a gente não ficar muito tempo mascarado. Então, você que vir, seja bem-vindo. E você que não sentir ainda muita firmeza para assistir culto presencial, nossa igreja não tem muita gente, então dá para todo mundo sentar separado, não vai ter muita aglomeração, porque a igreja tem um espaço bom, tem bancos à vontade e não vai precisar ficar aglomerado todo mundo. Vai dar muito bem para sentar assim separados, a não ser família, claro, família está em casa dormindo junto, não precisa sentar separado. Estou falando aqueles outros que não faz parte da família, vai dar para sentar muito bem, fazendo distanciamento de banco, como você já sabe como que é. E nossa igreja é suficientemente, inclusive o pastor Fernando, estou dando essa história toda de pregar porque estamos chegando finalmente. O pastor Fernando, na reunião com os pastores, falou, onde Silvio pastoreia, não é onde a igreja de Silvio, que a igreja não é minha, a igreja do Senhor. O ministério Água Viva. A igreja que Silvio está pastoreando, não tem problema abrir, porque lá tem espaço suficiente para todos sentar separado. Então eu estou abrindo a igreja, ele falou, estou autorizando a abrir a igreja de Itaboraí. Inclusive, eu falei para vocês, ele autorizou para abrir domingo passado. Não, domingo hoje, aliás, hoje. Começar hoje. Mas achei por bem para comprar esse material todo que precisa ser comprado, acertar todos esses detalhes, não abrir hoje, deixar para domingo que vem. Aí aproveitar que hoje não é eleição, aí deixar para domingo que vem, nós abrimos normalmente. Não sei se as outras igrejas Água Viva vai abrir, pastor Fernando, que é o nosso presidente, ainda está ainda indeciso.
a autorização específica só foi para mim. Ontem, inclusive, fui lá na casa dele, do pastor Fernando, que é o presidente, conversei com ele, ele falou a respeito daqui, está autorizado, ele mesmo me deu o galão de álcool gel, aí deu autorização só para a gente aqui, não autorizou as outras congregações, que é Rio Bonito. A princípio não, ele mesmo, que é a matriz em Alcântara, lá lá de São Gonçalo, outra de Niterói, que ele viu que não achava por bem. Ele falou, a mais propícia, no momento que eu acho que dá para mim dar autorização para abrir, é de Itaboraí. Eu falei, glória a Deus. Para mim foi uma benção. Imagina você, 8 meses que eu estou fazendo culto, revezando às vezes com o Carlinho e com o Glauber, fazendo culto live. Para mim é mais difícil do que fazer culto. Você pensa o quê? É muito mais difícil para mim, hein? É mais problemático para mim fazer culto gravando do que fazer culto ao vivo. Muito mais fácil. Talvez você que está me ouvindo aí sabe disso. É muito mais sacrificante para mim fazer culto gravado. Então nós estamos terminando, ainda vai ter o último culto quarta-feira. E se alguma coisa eu esqueci de passar aqui, você depois liga para a Esther, alguns detalhes, alguma coisa, Esther passa para vocês. Vocês convivem conosco sempre, sabe? Tem o telefone de Esther. Só ligar ou passar um zap para ela, tirar alguma dúvida, que eu acho que não tem dúvida nenhuma, mas se tivesse, surgir alguma dúvida, passa um zap, liga para a Esther, que vai ser aí. Ah, esqueci uma coisa, que eu quero passar principalmente para a Mônica, que eu creio que ela vai me ouvir, Carlinhos e Mônica, a respeito das crianças. A pastora Júlia, que é esposa do pastor Fernando, que é a presidente do ministério, como esposa do presidente, ela se torna presidente também. Ela sugeriu que, a princípio, não botar as crianças lá na sala, porque lá fica muito fechado. Então, deixar as crianças dentro da igreja, que lá não dá para deixar sem ar, porque não tem janela. Então, vai ficar as crianças muito fechadas lá dentro. E as crianças são... Eu esqueci o nome que dá quando tem... Você sabe aí. Eles são transmissor, mas ele não apresenta problema. Eu esqueci o nome que dá, mas vocês, logo que eu estou falando, você já sabe. Eles, assintomático, lembrei. E as crianças são assintomáticos. Então vai estar lá dentro com aquela sala fechada com uma professora. Ou seja, a Mônica, ou seja, quem é que seja, lá dentro fechado. E as crianças são assintomáticos. Então, e a nossa sala das crianças tem ar-condicionado, mas não tem janela. Se tivesse janela, podia abrir a janela e não ligasse o ar, abrir a porta e janela. Como lá não tem janela, então ia ficar muito abafado para as crianças ali dentro. Extremamente abafado, sem janela. E ligar ar não dá por causa da professora, que as crianças são assintomáticas. As crianças não demonstram o coronavírus. Glória a Deus por isso. Eu fico satisfeito por isso pelas nossas crianças. Não nossas em geral. Mas aí a professora vai estar ali trabalhando com as crianças. Então, a pastora Júlia estava sugerindo, em geral, não só para o nosso ministério, em geral, deixar a princípio, depois a gente vai estudando melhor isso, no nosso grupo aqui, deixar as crianças dentro do ambiente maior aqui, dentro da igreja, eles assistindo o culto aqui dentro. Aí Mônica ou outro vão passando um trabalhinho para eles, para casa. Vocês vão estudando aí. Isso, o melhor vai ser o primeiro culto domingo, aí a gente vai ver como vai se ajeitando isso. Mas a princípio não seria bom deixar eles lá dentro, no ar-condicionado, não pelas crianças, que as crianças são assintomáticas, por causa das professoras. Tá bom? Aí se for, talvez, deixar umas crianças aqui dentro mesmo, junto da igreja principal,
sentado perto das mães, conforme for, vamos ver. E depois Deus vai trazendo uma direção para a gente, tá bom? Vou ler a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o toleras que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e coração, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como ele diz as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservarei o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá, e a reduzirá a pedaço como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai. Graça te dou, Senhor, que nós estaremos meditando essas palavras, que o Senhor venha trazer direção, orientação para cada um dos meus irmãos. Senhor, fala conosco, Senhor. Dirige, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Que o Senhor possa, Pai, com tua graça, ministrar tua palavra em nossos corações, para que nós possamos aprender de ti, que tu és manso e humilde de coração, que nós possamos encontrar, Pai, refúgio, águas tranquilas, refugiar a nossa alma e guia-nos, Senhor, por amor da tua justiça, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar junto. Esse texto nos diz assim. Hoje o texto que foi postado para nós, todas as nossas igrejas, falava sobre Jezabel. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas quero falar um pouquinho do texto também, que é muito rico para a nossa orientação, e eu senti de trazer algumas meditações, não só falar sobre Jezabel, sim, que é o sujeito da mensagem de hoje, que é o tema principal, mas também trazer algumas coisas que está nesse texto, que é muito importante para a nossa caminhada de fé. Nos diz assim, a carta que foi enviada para a igreja de Tiatira, como você já sabe, são 7 igrejas, cada igreja tinha um defeito, um erro que precisava ser consertado, que o Espírito Santo não encontrou uma igreja perfeita, encontrou toda com defeito, todas não totalmente com defeito, mas cada uma
Umas mais, outras menos, mas todas tinham alguma coisa a ser aparado. Tinha algumas áreas que precisava ser consertado. E aqui é quarta carta, que a primeira foi para Efésios, a segunda para Esmirna, a terceira para Pérgamo, agora a quarta para Tiatira. Então nos diz assim: ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve. Então estava escrevendo para o anjo, para quem estava de frente ali. Estas coisas diz ao Filho de Deus, que tem os olhos de chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Então começa dizendo que ele tem olho de chama de fogo. O que é isso? Vê tudo. Não é super-homem aquele que você pensa que é aquele super-homem que bota aquele olho e sai queimando, não. Não, esse é o verdadeiro olho de fogo mesmo, que vê tudo, queima tudo, nada foge do controle. Ele não precisa estar se procurando, não. Igual o homem, não. Os olhares dele ao mesmo tempo vê tudo. Ele não precisa estar olhando, então ele te vê aonde estiver, dentro de casa, na rua, aonde no mais secreto que você estiver escondido, ele está te vendo. Porque inclusive tem um texto aqui mesmo tem um versículo que nos diz assim, ó, no 19, conheça as suas obras, quer dizer, ele conhece tudo. Não adianta você se justificar, nem alguém te acusar. Ele conhece tudo. Conheça as tuas obras, o teu amor, quer dizer, não adianta eu ficar dizendo assim, Jesus te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ele sabe quando eu amo ele mesmo, se o meu amor é verdadeiro. Mesmo se eu não ficar falando, te amo, te amo, te amo, te amo. Ele sabe. Conheço o teu amor, a tua fé. Então não adianta eu dizer assim, eu tenho muita fé. Ou eu não tenho fé nenhuma. Não, Jesus conhece o nosso grau de fé. Sem explicar, nem precisa você dar explicação a ninguém. Olha, falando, eu tenho fé, hein? Eu tenho. Não. Ele falou, eu conheço. Quem tem fé e não tem. Eu conheço. Aí se alguém dizer assim, você não tem fé não, você não fica também ofendido não. O mais importante é quem vai trazer resposta pela sua fé, que é Jesus, não é o homem. Então, se fala, você não tem fé não, baixa a cabeça. Não discute. E fulano tem muita fé, não se sinta soberba. Que ele não vai te trazer nada nem te tirar. O único que vai trazer resposta pela sua fé é Jesus. E já vou dizer uma coisa, que eu vou me reportar a Maria, mãe de Jesus. Hoje eu estava até lendo esse texto, na minha oração da manhã, que Maria guardava tudo no coração. Quando o nascimento de Jesus, que ele vê aquela que estava acontecendo, Maria ficava caladinha. Não discutia não, nem ficava, ela ia guardando no coração. E assim é crente. O crente, ele vai conferindo tudo no seu coração, guardando ali. Vamos adiante. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço. O que é isso? Eu conheço o que você faz, o seu trabalho, a sua dedicação. Está dizendo que ele conhece, não precisa se explicar para ninguém. Precisa se dizer, contar história para ninguém. Quando fala seu serviço aqui, não é só na vida espiritual não, é seu serviço dentro de casa. Porque às vezes a pessoa fala assim, meu serviço então é só para ir Cristo, só para a igreja? Não, veio aqui no meu pensamento para falar para a gente que o que vale para Deus não é só o serviço espiritual que você evangeliza, que você prega, que você ora, não. Seu serviço secular também, seu serviço dona de casa, como você forra a cama, lava seu banheiro. Eu conheço o seu serviço, quando você chega às 6 horas da tarde, está cansada, dor na coluna, quer esticar um pouco no sofá, de tão cansada. A não ser aquela preguiçosa que acorda 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, aí é outra coisa.
Esse não, Jesus vai dizer o quê? Conheça a sua dormida, não as suas obras, não o seu serviço. Conheça a sua preguiça. Eu creio que não é o seu caso. Então, Jesus conhece o nosso esforço. Ah, ninguém está me vendo, Jesus está vendo. Olha bem, às vezes a gente está trabalhando, mesmo sendo serviço material, a gente pensa que ninguém está vendo a gente. Ninguém está enxergando. Não, querido. Até se o serviço material que você está fazendo, seja o que for, por isso que eu digo, tudo que vier à mão, fazer com toda a sua força. Fazer como não estivesse fazendo ao homem, mas fazendo ao Senhor. Tudo, quer dizer, desde limpar um chão, até sentar em frente a um computador e trabalhar de casa. Que o brasileiro gosta de falar inglês, que eu nem sei falar, home office. Ah, você trabalhando o quê? Trabalhando home. Em vez de falar que tu trabalhando de casa, aí quer dar uma... Isso até a mídia é assim. Os americanos não falam nada, não botam nada em português pra gente. A gente gosta de tudo puxar. Não, vamos dar mais um. Ah, agora a empresa está trabalhando de casa. Não, vamos dar um home office. Vamos dar mais uma pompa desse nome. Mas não é o pobre nós não. É a mídia que influencia a gente. Você pode ver, a Globo fala dessa forma. Em vez de ser simples. Faz uma reuniãozinha. Eu já fui, reunião de crente mesmo. Ah, vamos dar uma paradinha agora para tomar um café, quem quiser ir no banheiro, fazer um lanche. Coisa assim. Aí, lá quem estava lá de frente, vamos dar uma parada agora para um black coffee. Eu nem sei. Eu olhei assim e falei, pra que isso? Só tem pezinho de chinelo igual eu aqui nessa reunião. Só pobre. Vamos dar uma paradinha para café agora. Simplesmente. Não, vamos parar para stop break, stop coffee. Eu falei, eu nem sei falar. Desculpa a minha ignorância. Mas por que a gente não somos simples? Por que nós não valorizamos o nosso português? Ainda que eu possa falar um péssimo português, mas nossa língua é boa. Por isso que eles sorriem da gente. A gente quer imitar em coisas simples. Não vão americanizar isso, a não ser que um celular, um software, alguma coisa que é tudo em inglês mesmo. Não dá pra gente nem trazer para o português. Mas tem coisa que é simples. Eu estou fugindo um pouquinho da mensagem, mas Deus sabe por quê. Para a gente ser mais humilde, calçar a sandália da humildade. E às vezes a gente não sabe nem falar o inglês, está falando tudo errado. Igual eu estou aqui, mas estou dando só um exemplo. Aí se tiver alguém que sabe falar o inglês melhor, está rindo escondido da gente e não sabe nem falar, falando bobagem aí, ela está rindo. Aí às vezes estou vendo gente, os pobres cantando em inglês. Sabe nem o que está falando, às vezes está falando assim, ó. Ah, meu capeta é o legal. Mas porque escuta, não sabe o que está dizendo. Aí começa, querido, tá bom, vamos ser simples. Jesus foi tão simples, andava no meio de pescador. Mas também, quando chegava o doente, ele falava assim, sai doença. Quando chegava o endemoniado, ele nem perdia tempo dizendo, sai. Não. O endemoniado olhava para ele e já pedia, por favor, não me tire não. Se quisesse, ele dominava todos os idiomas. Não, eu sou contra a cultura, não. Eu estou dizendo que a gente ia até onde sabe, sem forçar, não precisa forçar. Nós temos o nosso limite. Certa vez eu escutei uma coisa que é uma palavra simples, mas eu gostei. Bom é aquele que conhece o seu limite, sem ultrapassar. Ele não passa vergonha. Sejamos o nosso limite, meu limite é esse.
Se Jesus me chamou dessa forma, é dessa forma. Se eu tiver oportunidade para aprender mais, vou aprender. Mas se eu não tiver, vou fazer a obra do Senhor da forma que Ele me chamou. Na simplicidade. E na simplicidade Ele vai curar os doentes pela misericórdia dEle. Vai expulsar os demônios. Vai trazer emprego para quem não tiver emprego. Vai salvar a alma. Eu tenho visto isso no meu ministério. Eu tenho visto isso, pela misericórdia. Falou isso não é por vaidade, não. Falou isso que a gente deve ser simples. Ser o que ser o que é. Se eu vejo um pregador falando alguma coisa lá, no grego, no hebraico, eu não sei nem a veracidade da... Aí eu vou, repito aquilo aqui, nem sei muitas vezes que ele quer se passar de inteligente, está falando tudo errado, eu ouço, aí passo aqui, como isso aqui, eu estou sabendo verdadeiramente, eu sou um autodidata que eu consegui. Às vezes estou só reproduzindo uma bobagem. Então eu tenho que ter cuidado. Isso é simples, sou o que sou. Paulo certa vez disse, deixei tudo, toda a sabedoria humana, aquele que estudou nos pés de Gamaliel, só para mim não perder tempo, de não vir falar coisa, a não ser a cruz de Cristo, a não ser o poder do Senhor Jesus, exaltar sempre o nome do Senhor. Então nos diz, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Quer dizer, o que é a tua perseverança? Deus conhecia tudo, conhece tudo. A tua perseverança, o que é isso? Que começa, termina. Tem gente que não é perseverante em nada. Começa na fé, abandona a fé. Começa num trabalho, abandona um trabalho. Ele não é perseverante. Ele não conquista porque não persevera em nada. Tudo ele para no meio do caminho. Meu irmão, foi 8 meses fazendo live. Eu nunca tinha feito isso. Você acha que eu gosto? Não, para mim, isso aqui é chato. Mas foi a única forma de eu para levar a mensagem para meus irmãos. Mas perseverei. Contra a minha vontade, foi 8 meses. Estamos já chegando na reta final. Quando eu falo isso, é em tudo. A gente tem que ser perseverante. Tem gente que começa uma faculdade e nunca termina. Fica só um dia. Vou fazer um regime, um dia eu começo. Vou parar de tomar refrigerante, um dia eu paro, um dia eu começo. Vou fazer um jejum, um dia eu vou jejuar. Vou ler a Bíblia, um dia eu vou ler. Vou orar, um dia eu vou orar. Sabe quando você vai fazer? Nunca. Porque o seu cérebro, o nosso cérebro bloqueia tudo aquilo que não é o cotidiano. Ele não gosta de mudança. É você que tem que forçar ele. Não. Agora você vai ler a Bíblia. Agora você vai parar e não vai fazer isso, aquilo. É você que tem comando. Não é o diabo. Sabe, é o inimigo. Não é assim? Os crentes. É o inimigo. O inimigo tá fervoroso. O inimigo, meu irmão. Oh, não aguento o inimigo. Não, querido. O inimigo existe sim. Mas é você que tem que ser perseverante. Jesus fosse assim quando Eva e Adão caiu lá no Éden, Deus não dava castigo nem para Adão nem para Eva, só dava para quem? Para o inimigo, que era a serpente. O Senhor que me derrubou foi o inimigo. Ah, então tá, Adão e Eva, coitadinho de vocês. O inimigo, só você que vai ser castigado. Não, querido, nós é que temos que ser perseverantes em tudo. Não, eu sei que isso é bom. Mas os empecilhos, coisa ruim não vem empecilho não, só vem empecilho para pegar um coronavírus, não tem empecilho, não, só você chegar ali, tirar a máscara, entrar no meio da multidão, bobear já sai contaminado. Não tem empecilho para coisa ruim. Tem
O empecilho só vem quando você quer buscar coisa boa. Não é só o inimigo, não. É falta de perseverança. Para tudo na vida tem que ter perseverança. Eu escuto muita gente assim, um dia eu vou aprender a dirigir. Ele vai aprender a dirigir quando? Nunca. Ele entra na autoescola e depois pega no volante sendo perseverante. Ele não vai sair saindo dirigindo. Em tudo ele tem que ser perseverante. Não, eu vou. E também, nessa perseverança, não dando ouvido muito outros ouvidos contrários. Ou você é isso, é aquilo, não. Em tudo na vida. É na oração, é na busca do Senhor. Eu conheço tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Olha bem que coisa bonita que essa igreja tinha. As obras dela, ela não ficava igual o velho. Já viu o velho? Um dia fui. Velho é assim, só conta a história do passado. Um dia cortei com o meu machado, cortei aquele mato todinho. Um dia eu orei muito. Um dia eu salvei, só contando no passado. Tem gente assim também, tem novo assim também. Mas mais é velho. Tem novo que só vive vivendo do passado. Mas essa igreja não. Olha o que ela tinha. As tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, ele era igual o vinho. Diz, eu não bebo vinho, não bebo nenhuma bebida alcoólica. Mas diz que aqui, quando ele já estava, eles eram crente velho, eles tinham mais obras do que no começo. Tem crente que só fica contando, eu dirigi uma congregação, eu fiz. Meu irmão, você tem que perguntar por que eu não estou fazendo mais? Por quê? O que eu... Será que Deus envelheceu? O mundo se converteu? O mundo não se converteu, Deus não envelheceu. Então por que as suas obras agora é menor? O erro está em algum lugar. Onde está? Adivinha? As obras deles eram maiores. Eles não ficavam lembrando do passado, não. Quando lembravam do passado, poxa, só fiz aquele pouquinho, olha só um montão que eu estou fazendo. Mas tem gente que fica olhando o passado, olha o montão que eu fazia. Pensa que isso vai trazer alguma edificação, nem para ele, nem quem está ouvindo. O mais importante é a continuidade. É cada dia ele busca mais. Se eu orava 3 vezes por semana, agora eu vou aumentar, vou orar 4. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti. Sempre Deus tem alguma coisa para nos examinar. Só que aqui era terrível. Tenho, porém, contra ti que tolera essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, eles tinham muita coisa boa, mas tolerava Jezabel. E a Bíblia diz, você tolera essa mulher, essa Jezabel. Quando fala Jezabel, Deus, aqui não era uma mulher chamada de Jezabel. Eu creio que não. Se eu não estiver errando, mas eu creio que não. Ela tinha aquele, Deus estava dizendo, aquela mulher que tinha o mesmo espírito da antiga Jezabel, que casou com Acabe, que dominava lá no reino, que mandou matar Elias e os profetas. Elias não conseguiu mais profeta, ela matou. Conseguiu trazer perturbação em Israel, trazer prostituição. Aí Deus está dizendo, por isso que Deus pega, tolera Jezabel, tolera aquele espírito que provavelmente estava dentro de um grupo ou dentro de uma mulher dentro da igreja. E o pastor estava omisso e os irmãos omissos. Que é isso? Aí criava fofoca, divisão, criava confusão e, pior ainda, o que se criou dentro da igreja. Está lá no versículo 20. Prostituição. Então, essa mulher trouxe prostituição lá dentro. Eles começaram a tolerar. Ah, não vamos excluir não, essa palavra hoje não se existe. Vamos esperar que um dia ela se arrependa. Aí Deus falou assim, ó, eu tenho contra ti que vocês estão tolerando o pecado. Irmão,
tolerar pecado dentro da igreja. Estou dizendo ser grosso, faltando amor, não. Estou dizendo tolerando aquele pecado que já está mesmo, a pessoa sabendo que está pecando, dando continuidade, e ela influenciava ainda, que ela levava outros a pecar. Então, ela tinha uma liderança dentro da igreja. Não era algo sorrateiro, porque a Bíblia diz aqui que ela levava outro à prostituição e a adorar ídolo. Então ela não só ela errava, mas ela influenciava outros. Cuidado, meu irmão, com quem te aconselha, com quem você ora. Estava dentro da igreja, com quem você anda, quem é a sua conselheira, quem te pastoreia. E essa mulher, olha bem, ela tinha dons, porque ela envolvia com palavra, com profecia, com visões. E Deus está dizendo aqui, ó, sabe por que eu estou dizendo isso? Estou forçando a Bíblia, não. Olha só, no versículo 20 mesmo, que a si mesmo se declara profetiza. Está aí. Não somente ensina, quer dizer, ela profetizava e ensinava, dava estudo bíblico. E entregava a profecia. Você está vendo como é sério? Que uma igreja sem direção, sem orientação, como é que leva pessoas a cair na fé? Por isso que o pastor tem que estar direcionado, olhando, distinguindo. E as ovelhas também, quem é que você está andando, quem é que você está ouvindo, quem é que está te dirigindo, quem é que está profetizando sobre a sua vida. A Bíblia diz que ela profetizava e ensinava. Eu li aqui no versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender da prostituição. Olha só que misericórdia. Ela se estragava e estragava muito. Mas Deus é tão amor, tão diferente da gente. A gente quer pegar logo um pedaço de pau e partir para cima. Mas Deus não. Deus, eu dei tempo para que ela se arrependesse. Não só ela, todos aqueles que estavam ouvindo. Deus sempre dá tempo para a gente se arrepender dos nossos erros. Ah, Senhor, eu falei coisa que o Senhor não mandou falar. Eu botei palavra na minha boca e disse que foi o Senhor. Deus, que você se arrependa. Meu irmão, se eu vi, eu vi. Se eu tive uma visão, eu tive. Se eu não tive, não sei se você querer mostrar que é crente dizendo que você viu. A Bíblia diz, aquele que sonhou, conte verdadeiramente como sonhou. Aquele que teve a visão, conte verdadeiramente como teve a visão. Em outras palavras, se não teve nada, não se faça de espiritual nem de mais crente, não. Simplesmente, cala a boca. Você dizendo, não estou vendo nada, mas também não diz que está vendo alguma coisa. Simplesmente cala. Dê-lhe tempo, 21 de novo, dê tempo para se arrepender, ela todavia não quer arrepender da sua prostituição. 22. Este é o próstito de cama, bem como em grandes tribulações com ela adultera, caso não se arrependa das obras que ela incita. Olha só o que ia acontecer com ela. E a Bíblia diz assim, ela bota ela de cama quer dizer doente. Vamos supor, naquela época, essas doenças não se falava, não sei nem se tinha, porque eu não convivi naquela época, mas vamos traduzir para o dia de hoje. Põe ela de cama, quer dizer, põe ela doente, põe ela com coronavírus, com câncer. Oh, mas isso é o diabo. Não, querido, aqui está bem claro. Eu ponho ela de cama.
com uma paralisia, numa cadeira de roda. Mas, então Deus é ruim, não, isso é misericórdia. Deus não está dizendo que logo ia matar, que ainda dá tempo. Para dar tempo, sabe por que Deus faz isso? Para dar tempo de eu e você se arrepender. Cair em juízo. Cair, ó, o senso. Opa, é por causa disso que está me acontecendo. Por isso que os discípulos, quando viu o cego, perguntou, Senhor, ele está cego. Quem pecou? Foi ele ou os pais? Porque os discípulos já tinham entendimento que pecado traz consequência. Que tem doença é através de pecado. Só que naquele caso Jesus disse, nem foi os pais, nem foi ele. Mas isso aconteceu para que se cumpra nele a glória ou manifesta a glória do Senhor. Naquele caso. Mas Jesus disse que naquela situação, em outras palavras, Jesus estava dizendo, os discípulos tinham consciência que alguns pecados trazem doença, doença séria. Hoje nosso país está doente, o mundo. Seria mais tempo a gente estar brincando? Coronavírus voando, câncer assim, ó. A minha nora, coitada, está lá. Peço vocês até que orem, continue orando. De novo ela foi entubada. Talvez seja coronavírus de novo. Eu estou falando aqui, me abrindo meu coração para vocês, pedindo oração. Minha nora Ana, esposa do Silvio Júnior, está lá de novo, entubada. Que ela tem câncer. E lá no hospital, o hospital de coronavírus está terrível, está piorando mais ainda. Aí ela já pegou a primeira vez, provavelmente pegou a segunda, já com câncer, né, pegando coronavírus dentro do hospital. Eu não sei se é coronavírus, eu estou imaginando, porque a outra vez foi, quando entubaram, e a respiração dela agora estava fraquinha, com dificuldade de entubar. Cheguei a notícia, antes de vir para aqui, a notícia chegou para mim que ela foi entubada de novo. Só Jesus, querido, para tirar ela. Só Jesus, só Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa, é admirar, se admirar isso que eu vou falar. Você liga para ela, agora não dá para ligar, que ela está entubada. Mas quando ela está aí na condição de falar, você vê uma paz nela, ela conversa, ela de lá, ela ri com você. Isso é Jesus, Jesus. Que normalmente uma pessoa quando está numa situação dessa, está vendo a morte rodeando a sua cama direto. A pessoa entra em desespero, chora. Ela não, brinca, que ela sempre foi brincalhona, piadista beça. Sempre foi assim, ela e Júlio. O casal deu certinho nisso. E ela continua do mesmo jeito. Esse dia ela internada, ela pediu que ela lá não pode entrar nada. Só para vocês terem uma ideia como que ela é. Júnior, traz uma Coca-Cola para mim. Aí Júnior levou uma Coca-Cola para ela lá. Pra você ver. Mas ela sempre foi assim. Bem para cima. Bem mesmo. Glória a Deus por isso. Mas está de novo lá, ó, desacordada, entubada. Como é que é? Quando fica dormindo induzido, esqueci o nome que dá. Como eu estou sozinho falando com você, quando eu estou junto com várias pessoas, aí quando eu tento assim, alguns irmãos me lembram. Aí eu, é isso mesmo. Como induzido, isso, agora eu lembrei. Está lá de novo em coma induzido. Porque coma induzido não é morte, não. Que os médicos fazem ela dormirem para não sentir a aflição do tubo. Por isso que botam em coma induzido. Quer dizer, dá algum remédio para a pessoa ficar dormindo. Está lá de novo em coma induzido, entubada. E ainda com esse câncer ainda perturbando. Só Jesus, querido. Ora pela gente, ora pela igreja, ora pela minha nora. Mas domingo que vem, em nome de Jesus, se Deus permitir, nós estaremos conversando de viva voz, bem melhor a gente está conversando de viva voz. Mas continuemos. Nos diz assim, no 21 ainda, dê-lhe tempo para se arrepender, se ela todavia não quer se arrepender. Olha só, querida, a pessoa teve a oportunidade, estou voltando atrás, tem gente assim duro de coração, não quer se arrepender, Jesus dando oportunidade. Aí vem as consequências, que eu já li e vou repetir. Eis que eu prostro de cama, vim doença, não estou dizendo que toda doença é por causa do pecado, são situações da vida, mas há casos e casos.
vem como em grande tribulação. Quer dizer, tem tribulação que é normal da vida, mas tem tribulação que nesse caso aqui Jesus está falando, que é erro, pecado. E que ela se adultera. Então as pessoas que estavam acompanhando também ia passar pelas mesmas consequências. Caso não se arrependa das obras que ela incita. Ela e os que ia. Agora só o juízo pior ainda, que vai aumentando o grau de juízo, o 23. Matarei seus filhos. Eita, olha só. Por quê? Porque matando a pessoa é uma dor. E a pessoa vai direto para o inferno. Então Jesus está dizendo aqui, não é o diabo não. Vou matar seus filhos. Por que isso? Que aí a dor é maior. E dá tempo para a pessoa se arrepender. Ah, então Deus é ruim? Não. Isso é bondade de Deus. Mesmo matando filho, bondade de Deus. Porque muitas vezes os filhos estavam salvos. Então ela vendo a morte do filho, cai em si, corre para os pés do Senhor. Um não, fica revoltado, não quero saber de meu filho morreu. Mas mesmo muitas vezes, tem uns que se arrependem. Como Davi, aquele menino, filho dele, filho dele, morreu, ele se arrependeu. Ele foi para o pó. E aqui, olha só o juízo, matarei os seus filhos. Meu irmão, não brinca na mão com o Senhor não, querido. A Bíblia diz, duro é cair na mão desse Deus vivo. Cuidado. Tem gente que tem medo do diabo. Irmão, vou usar uma palavra que nem deveria usar, mas só para você entender. Coitado do diabo. Quando você tem medo do diabo, coitado de você e do diabo. Quando se fala na mão do Deus vivo. Quem é eu, quem é você e quem é o diabo? O diabo é uma marionete na mão de Deus. Ele não faz nada sem que Deus não permite, não. Irmão, ninguém faz nada, ninguém levanta uma agulha, se Deus não permitir. Tem um hino que diz, não cai uma folha seca. Você conhece? Até uma folha seca, meu irmão. Ela não cai sem que pedir assim, não é linguagem da claro. Ela não vai falar, estou dando, posso cair, Senhor? Mas Deus pode. Folha seca, hein? Uma folha seca. Oh, glória. Senti a presença do Senhor. Para mostrar, meu irmão. Não estou inventando, não. Uma folha seca. Não cai se Deus não permitir. Meu irmão, como eu falei, coitado do diabo. Não estou dizendo coitado que eu estou pena dele, não. Coitado assim, de maneira simplista, vai dizer assim, quem é ele contra Deus? Lógico que eu tenho pena. Esse coitado não quer dizer pena, quer dizer assim, ele é um infeliz. Ninguém, meu irmão, nem eu, nem você, nem ninguém, nem autoridade, nem presidente, nem famoso nenhum, pode acontecer Deus. Quando ele diz assim, matarei seu filho, ele faz isso com quem ele quiser, ele sem pedir permissão. Ele responde a oração que se ele quiser. Ele é Deus, querido. Tudo está na tua mão. Esse coronavírus é pinto para ele. E se ele quiser, ele tira esse coronavírus hoje, amanhã ele faz assim, ó. Só para outra coisa pior. Só faz assim, ó. Amanhã tem outro vírus pior ainda sobre a terra. E ninguém tira. Eu já falei isso uma vez e volto a falar. Meu pai sempre falava assim, Silvio, erra contra uma pessoa, peca contra o diabo, mas contra Deus, cara, ninguém pode interceder se você não se arrepender. Porque é só Ele, porque acima dele não tem mais ninguém. Contra tudo nessa terra, você vai a Ele, Ele é... Mas e contra Ele? Ele é acima de tudo, de todo, não tem ninguém acima. Então, cuidado. Papai não falava para mim, cuidado com as suas palavras contra Deus. Cuidado. Por isso que Salomão escreveu que seja poucas suas palavras perante Ele.
Guarde suas palavras, porque Ele é Deus, querido. Está acima de todas as coisas. Oh, Deus é tremendo. Às vezes eu me emociono. Com toda sinceridade, não estou de falsidade, não. Não estou criando um tipo aqui para te emocionar ou para dar uma pompa na minha mensagem, não é isso não. Eu até me seguro às vezes. Querido, cuidado, não brinca não. Não dá ouvido, presidente, artista aí que blasfema. Eles vão dar conta a Deus. Pior que vão dobrar o joelho e depois falar, partir para o lago de fogo. Se você não tiver nada, irmão, só seja crente. Você está ganhando tudo na vida. Tudo, tudo. Se não conquistar nada, se não conquistar mulher, emprego, seja só crente. Você vai ganhar tudo na vida. Oh, glória a Deus. Falando sério, minhas palavras são fracas, mas que o Espírito Santo possa aplicar essas palavras no seu coração mais forte. Vou terminar. Diz assim, no 23, matarei seus filhos, e toda a igreja conhecerão que aquele que sonda mente e coração, olha, conhece mente e coração da pessoa. Você está aí, ele está sabendo tudo que está passando na sua mente, você está ouvindo essa mensagem, ele está ouvindo aqui, mas ao mesmo tempo ele está olhando o seu pensamento, sondando o seu coração. Quando você for dormir, tem gente que esquece, opa, ele está me vendo, ele está olhando. Pior que ele não está olhando o seu rosto, querido. Bom seria que ele estivesse olhando o seu rosto. Que rostinho bonito, que olhares azuis. Não, ele está lá olhando o seu interior, seu pensamento, é seu coração. Mais patente do que eu estou olhando aqui, ó, a lista da minha mão. Aí nos diz, vos darei cada um segundo as suas obras. Cada um. Vos darei cada um segundo as suas obras. Ele não vai errar, não. Não vai errar. O juiz, quando está pitando um jogo, ele erra. Bate falta para o lado errado. A bola saiu, foi para um time, ele dá para o outro. Não é pênalti, ele dá pênalti. Juiz aqui da terra. Um juiz, quando o juiz que julga crime, bota bandido na rua, trabalhador preso, ele erra. Bota quem não merece solto, e quem é honesto preso, quem tem dinheiro é solto, quem é pobre, negro, vai para cadeia. O juiz aqui da terra. Mas esse juiz não erra não, querido. Deixa ele brincar. Ele só está assim, estou dando um exemplo com o olho, mas ele não precisa fazer isso não. Estou dando só para exemplificar. Eu estou assim, olhando assim, ó. Mas ele nem faz isso, cara. Está tudo aqui patente. É inexplicável. Só lá na eternidade eles vão saber como ele ao mesmo tempo vê tudo, sonda tudo, sabe tudo. Ele não precisa estar virando cabeça igual a gente não. A gente fala assim, olha para mim, Senhor. Vira sua cabeça na hora da nossa... Vira seu rosto. Claro, isso é para dar um exemplo humano. Mas ele não precisa estar virando o rosto, virando o olho, botando aqui para ouvir. Nada disso. Está tudo patente aos seus olhos. É inexplicável nessa terra um homem explicar Deus. « 24. Digo, todavia, vós outros demais de Tiatira, tantos quanto não têm essa doutrina, que não conheceram, como ele diz, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Está dizendo, e aqueles que não se contaminaram, que Jesus chama coisas profundas de Satanás. Meu irmão, Deus detesta prostituição. Aqui não tinha macumbaria, feitiçaria não. Jesus chama aqui, meu, coisa profunda de Satanás. Só o que ele falou antes aqui? Só o que? Duas coisas. Comida de ídolo e prostituição. Aí embaixo ele fala assim, coisa profunda de Satanás. Lê, meu irmão. Tem crente que fica brincando com prostituição.
Ah, eu faço, mas eu não aguento. Eu sei que está errado, mas que... Você vê que Deus antes só falou de 2 tipos de pecado. Profecia mentirosa, visão mentirosa. 2 não, vai falando alguma, tem mais. Depois, comida oferecida a ídolo e prostituição. A Bíblia chama coisas profundas de Satanás, que para a gente hoje seria coisa banais. As coisas profundas de Satanás, lá para a Bahia, ou para a África, fazia aquela feitiçaria com um feiticeiro forte. Essas coisas são profundas de Satanás. Não, que está vendo aqui, meu irmão, que para hoje seria banal no Brasil, um país com tanta prostituição, infelizmente, seria coisa banais. Prostituição entrando aqui na igreja, Jesus está chamando aqui coisas profundas de Satanás. Oh, você está inventando? Não, estou lendo a Bíblia. E você está com ela aí também, eu deveria estar lendo comigo, para ver se eu estou inventando. A Bíblia não está falando aqui, ó, nada disso. Coisas profundas de Satanás, botando despacho, pulando no cemitério. Ih, rapaz, nada disso. Mostrou aqui, ó, prostituição, comida de oferecida a ídolo, profecia mentirosa. Aí a Bíblia chama depois, ó, buscou as coisas profundas de Satanás. Agora, no meio da igreja, no 24, diz que tem alguns que não se contaminou, que diz, não, você quer, eu não fico nisso, eu não vou. Está aqui no 24. Aí, para essas pessoas, ele disse aqui no 24, outra carga não jogarei sobre vós, quer dizer, sobre vocês que estão aqui no meio. Eles não, uma coisa interessante, eu parei. Jesus não mandou outra turma sair daquela igreja. Não. Vocês não. Vocês não se contaminaram. Eu não boto carga em cima de vocês, não. Eu estou vendo vocês no meio do sujo, não está se sujando. Vai para a igreja, não. Você quer. Eu não quero isso para a minha vida. (25) Tão somente conservar o que tende até que eu venha. Conserve, meu irmão, até a sua volta. Conserve santidade, conserve pureza, conserve uma vida com Deus, conserve a oração, conserve o jejum, conserve o querer de Deus. Meu irmão, Jesus está voltando. Conserve o que você tem até que eu venha. O mundo vai de mal a pior. Há um colapso mundial, meu irmão. Você está vendo e as coisas estão acontecendo. Então, meu irmão, não se suja, não. Se esforce. Estou dizendo que você vai ser santo a ponto de não andar nesse mundo, não conviver, não ver televisão, não ter um celular. Nem isso não, você vai ter tudo no mundo. Mas sabendo distinguir até aqui, tá bom, aqui não está certo. Você mesmo, não é ninguém, nem a Espírito Santo você está dizendo não. Você sabe. Claro, o Espírito Santo é importante para nos orientar, que nós somos falhos. Mas automaticamente você sabe que é certo e que é errado. Eu vou terminar. Então nos diz, no 25, conservai o que tendes. Conserve, meu irmão, porque senão, como eu falei no último dia que eu preguei sobre o Apocalipse, se está dizendo conservar, é sinal que a gente pode o quê? Perder. Tem gente que diz, não, salvação não perde, bênção não perde. Não está aqui, meu irmão, conserva o que tem. Se está dizendo para conservar, em outras palavras, se você não conservar, você pode perder, pode estragar. O que não está conservado, está estragado. Uma carne que não, um feijão que não está conservado, está estragado, está podre, está mal cheiroso. Uma carne que não está conservada, está estragado. Isso quer dizer que aquilo que nós temos com o Senhor, podemos perder. Quando estraga, você perdeu. Então tem gente que diz, não, que a saúde não perde. Está aqui, várias vezes ele ensina isso. Conserve. Vê aonde está errado. Eu e você. 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor que guardar até o fim. Não é que é crente de hoje, amanhã, um crente Raimundo, um dia na igreja, outro pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, não. Não, querido.
é que guardar até o fim. Persevera. Não precisa ser correr muito, mas também não ser uma tartaruga, mas caminhar todo dia. Tem gente que quer ser um leopardo. Sai correndo. Aí cansa, para. E o outro é uma tartaruga. Vamos, irmão? Não, um dia eu vou. Não, meu irmão. Caminho normal. Caminho normal. E você chega. Até a tartaruga que eu usei como exemplo. Ela chega. Eu tava com 2 tartarugas. Isso tem muita piada assim, mas isso aconteceu mesmo. Quando eu bobeava, não sei por que ela gostava tanto de ir pra rua. Eu na casa de uma irmã. Vigia minhas tartarugas aí. Meu irmão, parece que ela sabia onde era o portão. Eu acho que não sabia. Quando eu bobeava com essa, a outra estava querendo sair no portão. Eu corria, pegava, botava essa aqui. Eu falei, poxa, isso que canseira, minha irmã. Essa tartaruga só gosta de ir pra rua. É por isso que tem que estar vigiando ela fechar o portão. E ela, então, até a tartaruga sabe o que ela quer e vai. Irmão, quando eu pego esse exemplo, quero dizer que a gente, mesmo caminhando, que eu falei devagar, mas dá continuidade. Não, eu sei para onde eu tenho ido, eu sei para onde eu estou indo. Aquele que perseverar até o fim, eu darei autoridade. E nos diz, e com certo de ferro regerá e reduzirá em pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como eu recebi do meu Pai, e dele ainda a estrela da manhã, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não vou comentar mais, porque cada hora já se foi. E quero orar, abençoar a tua vida, expulsar os demônios das nossas vidas, toda influência maligna. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai. Se porventura nós estamos sendo influenciados por demônios no dia a dia, nessa caminhada de fé, Pai querido, eu oro nesse momento. Venha nos cobrir com o teu sangue. Venha nos limpar. Venha nos purificar. Venha nos perdoar de todo pecado. Ó Senhor. Aqui fala de uma igreja, Pai, que estava sendo influenciada por esse espírito que a Bíblia chama de Jezabel. Palavras mentirosas, profecia, visão, levando à prostituição, a se misturar, a fazer coisas que, também não é tanto assim, também não é por aí não. Você quer ser mais santo do que os outros. Que chato. Já vem ele, já vem ela. É assim que ele é um pai. Mas tinha uma igreja ali no meio daquela igreja. Que o Senhor disse, vocês eu não vou botar mais carga. Que vocês eu tenho visto que vocês têm se mantido. Pai, eu te peço que nós possamos se manter íntegros. Pai, temos defeito? Eu tenho, mas reconhecemos e queremos nos acertar contigo. Perdoa, Pai, quando nós nos sujamos, quando demos ouvido a Jezabel, quando fomos manipulados por ela, esse espírito, não uma mulher, um espírito. Jesus querido, se ela está na nossa igreja, na gente, qualquer uma vez, seja repreendido agora. Espírito de Jezabel, sai da minha vida, sai da nossa vida, sai da igreja, sai da minha esposa, do meu filho, sai de mim, porque você pode entrar tanto no homem quanto na mulher. Jezabel, sai da nossa casa, sai, oh poder de Deus, espírito de prostituição. Pai, não queremos ninguém, que o Senhor disse aqui, lançarei alguns na cama, quer dizer doente, enfermo ou até a morte. Não queremos nenhum filho nosso, nenhum parente. Pai querido, cura nossos parentes, cura nossos filhos, nossas noras, quem tem, netos.
Cura a gente, Pai. Se temos algum pecado no nosso corpo por ter feito por pecado, porque está escrito, se cometer algum pecado será perdoado. Então pecado também traz consequência de doença. Nos perdoa agora, Pai. Perdoa se é hérnia, próstata, câncer, bico de papagaio, dores nas costas, coluna, coronavírus, até esse coronavírus que entrou por negligência, pecado, erro da nossa parte. Perdoa, Pai, perdoa, perdoa, nos perdoa. Eu te peço muitíssimo perdão, mas tira o mal do nosso corpo, tira os demônios, tira a obra maligna. Pai, queima todo o mal, toda feitiçaria, macumbaria, todo o mal contra a gente, Pai. Queima, destrói, Pai, todo o mal. Destrói todo o mal. Ó Deus, vem, Pai, sobre nós. Vem com Tua presença. Vem, Senhor, sobre cada um que está nos ouvindo. Fortalece a fé do Teu filho. Pai, se algum agora está doente, cura agora, Pai. Liberta. Senhor, quem está precisando de uma renovação, enche agora com o Espírito Santo. Traz as línguas estranhas, traz poder, traz graça. Oh, Jesus, traz a Tua presença. Manifesta a Tua graça. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o Teu nome. Seja honrado, adorado o Teu nome. Nós te agradecemos, Pai Filho. Obrigado. Obrigado que o Senhor está conosco. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado que o Senhor tem nos feito Filho de Deus. E nosso nome está no livro da vida. Pai, se tem alguém que está não salvo nesse momento, precisando ser curado, liberto, ser salvo, faz a Tua obra agora, Pai. Faz. E traz, Senhor, sobre eles a Tua graça, a Tua presença. Pai, assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus resplandeça seu rosto sobre ti. Que Deus te dê a paz. Assim eu declaro sobre ti a sua vida e sua casa. Que abra emprego para você. Que haja casamento. Que haja bênção, fartura de bens sobre ti. Em nome de Jesus. Amém.